meus pais me levaram à justiça por eu ter comprado uma casa. Sim, meus próprios pais e sim, minha própria casa. Um minuto eu segurava as chaves que economizei por 6 anos, e no seguinte estava diante de documentos legais com meu nome como se eu fosse uma criminosa. Quando perguntei o motivo, meu pai nem hesitou e me olhou nos olhos: essa casa pertence à sua irmã. Achei que essa fosse a parte que me quebraria, mas não foi, porque o que aconteceu depois mudou tudo na minha família. Meu nome é Heloise, e a maior parte da minha vida adulta achei que a maneira mais simples de manter a paz era ficar quieta, trabalhar duro e nunca pedir mais do que eu mesma conquistava. Cresci em uma casa onde meu pai Malcolm transformava a cada decisão em decreto e minha mãe Roslyn suavizava esses decretos com culpa. Minha irmã mais nova, Celeste, nunca sentiu nada disso, ela flutuava pela vida amparada pela aprovação, atenção e crença de que precisava de mais ajuda do que eu. Aprendi cedo que justiça não existia em nossa casa, existiam expectativas. Ainda assim, tentei. Foquei na carreira, passei noites em frente ao laptop, cabelo preso, olhos ardendo, lembrando que disciplina me daria a liberdade que minha criação nunca deu. Por 6 anos economizei, sem férias, sem compras impulsivas, almoços levados de casa, todo bônus direto para a poupança, cada promoção um passo a mais rumo a algo que fosse meu lar. Na noite em que contei à família que finalmente tinha dinheiro suficiente para a entrada, Roslyn bateu palmas como se esperasse a vida toda por essa notícia. Oh, querida, estamos tão orgulhosos de você, disse, acendendo velas na mesa como se fosse ação de graças. Malcolm assentiu uma vez. Investimento inteligente, se fizer direito. Senti um breve orgulho, frágil. Até Celeste se recostar na cadeira, mexer no chá gelado e comentar: deve ser bom ter esse salário de engenharia. Alguns de nós ainda estão pagando a pós-graduação. Não era brincadeira. Nunca era. Tentei sorrir, me dizendo que estava indo bem, que chegaria lá. Ela não respondeu. Não precisava. Eu sentia o ar apertar com o ressentimento dela, como sempre que minhas conquistas chamavam a atenção que ela achava ser dela. Ainda assim, segui em frente, visitando casas nos fins de semana, dirigindo por bairros tranquilos depois do trabalho, imaginando uma vida onde ninguém pudesse reescrever minhas escolhas. Quando finalmente encontrei uma casa de 2 andares em uma rua calma na periferia, sabia que não era glamourosa, nem perfeita, mas parecia minha. Assinar os papéis foi surreal, um suspiro que prendi por anos finalmente liberado. O que eu não sabia é que essa casa, conquistada por mim, seria também a faísca que destruiria todas as ilusões que eu tinha sobre minha família. 3 dias depois da compra, sentada no chão da sala nova, cercada por caixas semi-abertas, meu celular não parava de vibrar. Primeiro ignorei, cansada, suada, ainda segurando uma chave de fenda. Mas quando o nome de Mar apareceu com a mensagem "Você precisa ver isso agora", algo apertou meu estômago. Ela enviou uma captura de tela. Era um post dramático da Celeste nas redes sociais, cheio de autopiedade. Quando sua irmã usa o dinheiro que a vovó guardou para sua primeira casa e compra uma para ela mesma. Centenas de curtidas, comentários de estranhos me chamando de gananciosa, egoísta, inacreditável. Minha garganta fechou. Li de novo, devagar, como se pudesse ter entendido errado. Mas não, ela estava me acusando de roubar dinheiro que nunca existiu. Dinheiro que nem a vovó nem nossa família tinham destinado a ela. Antes que eu pudesse ligar para Mara, o telefone tocou de novo. Era meu pai. Hesitei, mas atendi. Olá. A voz de Malcolm estava fria, oficial. Mesmo Heloise, precisamos discutir a situação da casa. Fiquei parada. Que situação? A voz de Roslyn veio ao fundo. Querida, você sabe do que se trata? Não, respondi. Malcolm exalou com impaciência, como se eu estivesse desperdiçando seu tempo. Sua mãe e eu conversamos com um advogado. Os fundos destinados à casa futura da Celeste eram para ela. Você sabia disso? Meu coração disparou, senti até nos pulsos. Do que você está falando? Nunca houve nenhum dinheiro destinado. Comprei esta casa com minhas economias. Posso mostrar cada depósito. Silêncio. Então Malcolm disse a frase que partiu minha realidade ao meio: essa casa pertence à sua irmã. Afundei no degrau mais próximo. Pai, isso é loucura.
Não existe acordo, nem fundo. Não, você está sendo difícil, ele estourou. Sua irmã precisa dessa casa mais do que você. Ela estava planejando isso, e agora você tirou dela. Ela nunca me disse que queria esta casa. Não importa, disse ele. Vamos entrar na justiça amanhã. Minhas mãos tremiam tanto que quase deixei o telefone cair. Você vai me levar à justiça? Roslyn entrou na conversa, com a voz carregada de decepção. Só queremos fazer justiça pela sua irmã. Ela merece isso. Você pode comprar outra. Outra, pensei, como se 6 anos de sacrifício fossem tão fáceis de repetir quanto pegar leite. A ligação terminou sem adeus. Sentei-me no corredor pouco iluminado da minha nova casa, as paredes ecoando a traição que eu jamais esperaria nem nos meus piores pesadelos. Meus pais não estavam confusos, nem enganados. Eles estavam escolhendo um lado, e não era o meu. Naquela noite, Mara apareceu com comida e um olhar que dizia que ela já sabia toda a história. Você não está louca, disse baixinho. Eles estão tentando tirar sua casa. Atrás dela, Ashton entrou. Eu nem tinha percebido que ele também tinha vindo. Cruzou os braços. Heloise, você precisa se preparar. Eles não estão blefando. Sua família está pronta para começar uma guerra legal. Não dormi aquela noite. Sentei-me no balcão da cozinha da Mara, com uma caneca de chá frio, olhando para o nada enquanto o apartamento dela vibrava ao redor. O choque não tinha passado, se transformou em algo mais pesado, que apertava meu peito. Mara sentou-se à minha frente, cotovelos no balcão. Você vai ficar aqui, disse firme. Não deveria estar sozinha naquela casa agora. Não discuti. Não podia. Na manhã seguinte, Ashton voltou com uma pasta debaixo do braço. Fiz algumas ligações, disse, deslizando-a para mim. Você precisa de um especialista, alguém que lide com disputas de herança e reivindicações de propriedade. Vivian Hale é a melhor que conheço. Pesquei. Herança? Não há questão de herança. Ele sorriu sem humor. Seus pais estão tentando criar uma. Vivian nos recebeu naquela tarde em seu escritório, com vista para a cidade, paredes de vidro, iluminação suave, tudo tão afiado e composto quanto ela. Ela ouviu em silêncio enquanto eu explicava tudo, do post da Celeste à ameaça de Malcolm. Quando terminei, recostou-se na cadeira. A reivindicação deles parece inventada, disse. Mas casos fracos ainda podem causar danos se não forem tratados corretamente. Vamos precisar de declarações, registros de pagamentos, qualquer coisa que prove que a casa foi comprada estritamente com renda própria. Eu tenho tudo, disse. Cada transferência, cada registro de poupança. Bom, disse Vivian, batendo a caneta na mesa. Agora precisamos de testemunhas. Quem sabia que a herança seria dividida igualmente? Pela primeira vez em horas, minha respiração se acalmou. Meu tio Raymond e minha tia Miriam. Contate-os, disse ela. Precisamos das declarações deles o quanto antes. Raymond atendeu no segundo toque. Heloise, querida, ouvi dizer que algo estava acontecendo. Quando contei, ele nem hesitou. Sua avó ficaria furiosa, disse. Vou assinar o que você precisar. A reação da tia Miriam foi mais silenciosa, mas mais pesada. Sempre temi que isso pudesse acontecer, disse. Seu pai pediu aos seus avós para mudar o testamento, para dar mais a Celeste. Eles recusaram. Ele nunca aceitou. Ela fez uma pausa. Se precisar de mim, vou testemunhar. Peça por peça, a verdade tomou forma diante de mim. Não foi algo repentino, não se tratava de mim, e era o acúmulo de anos de expectativas não ditas, anos de promessas a Celeste que nunca foram dela. Mas o pior aconteceu 2 noites depois. Mara e eu estávamos voltando à minha casa para pegar mais algumas coisas quando vimos movimento na varanda. Alguém mexia na maçaneta. Celeste. Ela segurava uma chave que eu nunca lhe dei, tentando forçar na fechadura. O que você está fazendo? Gritei. Ela recuou, assustada. Achei que poderia dar uma olhada entrando, disse. Vai ser minha casa de qualquer jeito, respondeu, com raiva. Aquele momento mudou tudo.
Vivien chamou aquilo pelo que era: tentativa de entrada não autorizada, evidência. De repente, o medo em que eu estava afundando se transformou em algo mais firme, mais claro. Queriam uma guerra legal? Então teriam uma. O tribunal cheirava a papel velho e desinfetante, frio e estéril, nada acolhedor. Caminhando pelo corredor ao lado de Vivien, sentia cada batida do meu coração como se ecoasse nas paredes. Minhas mãos estavam frias, a respiração irregular. Eu não tinha mais medo de perder a casa, tinha medo de enfrentar as pessoas que me criaram e perceber que não eram as mesmas da minha memória. Malcolm, Roslyn e Celeste já estavam sentados à mesa do autor quando entramos. Malcolm endireitou os ombros ao me ver, como se preparasse para uma batalha. Roslyn desviou o olhar. Celeste me encarava com mistura de direito adquirido e ressentimento contido, como se eu fosse a traidora. Vivien tocou meu braço com suavidade. Mantenha a calma. Lembre-se, não estamos aqui para discutir sentimentos, estamos aqui para apresentar fatos. Quando a juíza Evelyn Carter entrou, todos ficaram em silêncio. Tinha uma presença que te fazia sentar mais ereto sem perceber, confiante, composta, pronta para lidar com bobagens antes mesmo de começarem. Vamos começar, disse. Bernard Langford, advogado dos meus pais, levantou-se primeiro. Meritíssima, este caso trata de um acordo verbal familiar sobre a distribuição da herança, um acordo que a senhorita Heloise violou ao comprar um imóvel usando fundos destinados à sua irmã Celeste. A expressão acordo verbal apertou meu estômago. Ele continuou. Nossa posição é que a casa adquirida pela senhorita Heloise era destinada a Celeste, conforme discussões antigas na família, disse o advogado dos autores. Vivien não se moveu, não titubeou. Apenas esperou ele se sentar e então se levantou com a calma e confiança de quem segura uma mão vencedora. Meritíssima, começou, os autores alegam um acordo verbal sem testemunhas, sem documentação e sem menção no testamento legalmente executado dos avós falecidos. Enquanto isso, a ré apresentou registros detalhados de pagamentos, comprovando que cada centavo usado na compra da casa veio de 6 anos de renda própria. A juíza Carter assentiu. Prossiga. Primeiro, Bernard chamou Malcolm à testemunha. Meu pai respirou fundo e encarou o tribunal como um homem finalmente recebendo o respeito que acreditava merecer. Minha mãe sempre quis que Celeste tivesse ajuda para comprar sua primeira casa. Ele disse que era entendido. Heloise sabia disso. Apertei a mandíbula. Vivien colocou a mão em meu braço, me mantendo firme. O próximo a testemunhar foi Roslyn. Sua voz tremia o suficiente para parecer simpática. Não estamos tentando machucar a Heloise, disse suavemente, só queremos o que foi prometido a Celeste. Prometido. Mais uma palavra sem fundamento. Depois, chamaram Celeste. Ela ajeitou a saia e respirou com cuidado, toda calculada. Estou economizando há anos, disse, mas não ganho tanto quanto Heloise. Pensei que entendia que a casa era para mim. Bernard colocou a mão em seu ombro ao final. Claro que sim. Então foi a vez de Vivien. Ela ficou ereta, olhos firmes. Meritíssima, gostaríamos de chamar nossa primeira testemunha, Raymond Hale. O tio Raymond entrou com a dignidade tranquila de quem não precisava provar nada. Subiu à tribuna e falou claramente, o testamento foi dividido igualmente. Sem condições, sem promessas especiais. Eu estava presente quando foi lido. Bernard tentou contestar, mas Raymond não cedeu. Depois veio a tia Miriam. Movia-se devagar, mas sua voz era firme. Malcolm pediu aos nossos pais para mudar o testamento e dar mais a Celeste. Eles recusaram. Acreditavam na justiça. O tribunal ficou em silêncio. Roslyn olhou para baixo. Malcolm fechou a mandíbula. Vivien agradeceu a Miriam antes de me chamar. Ao me sentar, o microfone parecia muito próximo, muito alto. Mas falar a verdade era como respirar. Economizei por 6 anos, disse, posso comprovar cada centavo. Nenhum dinheiro de herança foi usado. Vivien entregou à juíza um pacote organizado. Estes são os documentos registrando 6 anos de depósitos, folha de pagamento, renda e transferências de poupança. A juíza Carter folheou as páginas atentamente. Anotado. Então Vivien continuou,
meritíssima, há mais um ponto a tratar. 2 noites antes da mediação, Celeste tentou entrar na propriedade da ré usando uma chave que não era dela. Celeste ergueu a cabeça. Eu não estava arrombando, só queria olhar. Vivien nem olhou para ela. Um vizinho gravou a tentativa e chamou a polícia. Temos o relatório aqui e entregou. A ré não processou, mas isso demonstra a crença dos autores de que tinham direito à casa, independentemente da propriedade legal. Bernard tropeçou. Isso não tem nada a ver com o caso. Tem tudo a ver com o sentimento de direito, disse Vivien calmamente. E o núcleo do caso, disse a juíza Carter levantando a mão. Basta. O tribunal ficou em silêncio sob seu olhar. Revisei o material, disse, o testamento foi igual. Não há evidência de qualquer acordo financeiro atribuindo fundos especificamente a Celeste, e a compra da ré foi feita inteiramente com sua própria renda. Ela fez uma pausa, deixando o ar pesar. Quanto à tentativa de entrada, essa escalada é profundamente preocupante. O rosto de Celeste empalideceu. Eu declaro o caso totalmente encerrado, disse a juíza Carter, com voz firme, batendo o martelo com força. Os autores estão impedidos de apresentar novamente essas reivindicações. Meu fôlego escapou, não como alívio, mas como se algo pesado saísse do meu peito pela primeira vez em meses. Roslin cobriu a boca, atônita. Os olhos de Malcolm brilharam com algo sombrio, raiva, incredulidade, orgulho ferido. Celeste começou a chorar. Ao sairmos para o corredor, Malcolm veio atrás, furioso. Isso não acabou. Ainda somos família. Pela primeira vez, olhei para ele de frente. Família não leva outros à justiça por mentiras. Família não tenta roubar o que alguém conquistou. Você escolheu isso. Roslin estendeu a mão. Não quero brigar, sussurrou. Você já brigou, disse eu. E perdeu. Celeste fungou. Eu só pensei que era para ser minha. Nunca foi, disse suavemente. Mas você nunca quis a verdade. Quis apenas o que prometiam a você. Pela primeira vez, ela parecia incerta, quase pequena. Vivien se colocou ao meu lado. Terminamos aqui, disse calmamente. E realmente terminamos. Ao nos afastarmos, não me senti triunfante, senti-me firme, completa, livre. Eles não esperavam minha reação, mas sentiram. Quando cheguei em casa naquela noite, o sol se punha atrás dos telhados, tingindo a rua de um laranja suave. Pela primeira vez em meses, ver minha própria porta não me causou mal-estar. Destranquei, entrei e deixei o silêncio envolver-me como um cobertor. Sem tensão, sem medo, sem ninguém tentando reescrever o que era meu. Mara chegou primeiro, trazendo comida e sorrindo como se eu tivesse vencido um campeonato. Você conseguiu. Disse, me abraçando forte. Ashton apareceu com uma garrafa de cidra espumante. Poucas pessoas entram em um tribunal contra toda a família e saem mais fortes. Vivien veio por último, sempre composta, mas com um sorriso mais caloroso do que eu já tinha visto. Justiça não resolve tudo, disse suavemente, mas dá espaço para respirar. Raymond ligou para dizer que ele e Miriam estavam orgulhosos. Lembraram que meus avós sempre acreditaram na justiça. Naquela noite, finalmente me senti conectada a essa crença, não apenas pelo sangue, mas pela escolha. Andei pela sala, toquei a borda lisa da mesa recém-reformada, abri as janelas para deixar o ar da noite entrar. Esta casa agora parecia diferente, não apenas uma compra, não apenas um endereço, parecia totalmente minha, indiscutivelmente minha. Em pé na porta naquela noite, percebi algo simples e firme. Família não é definida por sangue ou tradição, ou pelas pessoas que dizem saber o que é melhor para você. É definida por quem fica ao seu lado quando tudo desmorona. Eu não ganhei apenas um caso. Ganhei minha vida de volta, minha casa, meus limites, minha voz. Se você já precisou lutar pelo que é seu ou enfrentar pessoas que tentaram reescrever sua história, não está sozinho. Conte-me de onde está me ouvindo. Compartilhe seus pensamentos e se inscreva para mais histórias como esta.